Nossa lição de número 5, Cristo é superior a Arão e à ordem levítica. Nós temos visto já em semanas passadas o Senhor sendo superior a Moisés, sendo superior a Josué, sendo superior, vamos estar vendo hoje, a Arão. O Senhor está acima da lei. Moisés, o grande legislador, ele que deu a lei a Moisés. Josué, o grande conquistador. O Senhor é o conquistador não de uma terra aqui na nossa terra em que vivemos, mas uma terra celestial. E Arão, o Senhor é superior a Arão em ordem sacerdotal. O Senhor é o nosso sumo sacerdote, através do seu sacrifício vivo, Ele mesmo com sendo o Cordeiro de Deus, e que tira o pecado do mundo, foi até aquela cruz, nos deu tão grande salvação. Então o escritor aos Hebreus tem essa preocupação no tempo em que ele vivia, muitas heresias. Hoje não é diferente no nosso tempo. Basicamente podemos falar, se você quer conhecer uma seita, pergunte quem é Jesus para você. E muitos vão dizer dessas seitas que Jesus é um homem, foi um profeta, e assim como Jesus andou nessa terra e fez essa pergunta, falaram da mesma forma hoje. Muitas pessoas falam dessa mesma maneira, mas na verdade Jesus é Deus, Ele é Deus aqui na terra. Então essa preocupação, uma das preocupações do escritor aos Hebreus é dar esse entendimento, que Jesus é Deus, que Ele é superior a Moisés, a Josué, a Arão, Ele é o Senhor. Nós temos no nosso texto áureo, em Hebreus 4,14, que diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Você que professou um dia Jesus Cristo como o Senhor e o Salvador, mantenha essa profissão de fé, crendo e confiando no Senhor. Na nossa introdução, que diz assim: a doutrina do sacerdócio de Jesus começa a ser exposta a partir de Hebreus 4, 14 a 16. Talvez seja essa passagem mais enfática acerca da perfeição do ministério sacerdotal de Jesus Cristo. Ali o texto apresenta nosso Senhor como um sumo sacerdote, capaz de compadecer-se de nossas fraquezas, porque ele havia sido tentado em tudo. Com base nesse fato que o autor aos Hebreus encoraja os cristãos: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Encoraje, então, essa palavra de coragem, de ânimo, ela seja tocante no seu coração, você que nos ouve nesta manhã, né? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O tempo é Deus, é que tem Ele nas suas mãos, o tempo kairós de Deus. Então, passamos dificuldades, aflições, colocamos nossas vidas diante do Senhor. Ele é o nosso sumo sacerdote e Ele sabe o teu sentimento que você passa, porque Ele passou muitas aflições aqui e sem pecado. Então Ele sabe exatamente o que você sente, o teu sentimento, as tuas aflições, Ele sabe. Então o que Ele pede aqui, o escritor aos Hebreus, que coloquemos diante do altar do Senhor com confiança, a situação que estamos vivendo, talvez de dificuldades, você que nos ouve nesta manhã, e Ele em tempo oportuno, Ele nunca chega atrasado. No momento certo Ele vai dar ali o escape, vai dar o alívio, vai trazer uma direção para a sua vida. Então, aqui ainda nessa introdução, Jesus era o sumo sacerdote grandioso, misericordioso e compassivo. Nessa lição que estamos vendo hoje, capítulo 4 de Hebreus, versículos 14 a 16. Em Hebreus capítulo 5, versos 1 a 10, o autor aos Hebreus apresenta de forma detalhada uma discussão sobre as atribuições e qualificações do sacerdócio. A intenção dele é mostrar que o sacerdócio de Jesus superou o sacerdócio arônico e a ordem levítica em grandeza e qualificação,
os sacerdotes humanos eram cobertos de fraquezas e defeitos e por isso pouco podiam fazer pelos homens. Todavia Jesus, como sumo sacerdote, era de uma ordem superior e perfeita, e por conta disso capaz de condoer-se e socorrer os que a ele recorrem. Por fim, o autor finaliza censurando os crentes pela ignorância deles frente a uma doutrina de tão grande relevância. Então ele, sentindo ali os seus irmãos no tempo, os contemporâneos ali do escritor aos Hebreus, a dificuldade deles e em não crer nesta grande verdade, esta grande doutrina bíblica que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Você pode chegar-se a ele com confiança. E o autor faz essa carta nesse texto que vamos estar vendo nessa manhã exatamente para exortar aquelas pessoas que estavam na ignorância, sem ter o entendimento e o conhecimento desta tão grande importância doutrina. Então ali ele inicia falando com relação ao sacerdócio superior quanto à qualificação. Nós vemos aqui no primeiro tópico, no item 1, por representar melhor os homens diante de Deus. Jesus está diante do Senhor, está à destra de Deus, e os sumos sacerdotes que passaram na antiga aliança estão no paraíso neste momento também, mas ainda sem um corpo glorificado, e foram dentro das suas limitações, serviram a Deus aqui na terra como o privilégio de ser um sumo sacerdote no seu tempo, mas estão limitados ali e aqui podemos ver que o sacerdócio superior quanto à qualificação é o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, por representar melhor os homens diante de Deus. O escritor de Hebreus mostra também que o sumo sacerdote do antigo pacto era escolhido dentre os seus pares, e com essa exposição o autor quer chamar a atenção para o mistério da encarnação, quando Deus se humaniza para tratar com os homens, mesmo porque, como afirma certo teólogo, é necessário que um homem seja escolhido para representar homens ao tratar dos pecados deles contra Deus. Jesus, o nosso sumo sacerdote, é quem nos apresentou diante de Deus, ao contrário do sacerdócio arônico, que oferecia ofertas e sacrifício. Jesus ofereceu sua própria vida como oferta a Deus em nosso favor. Glória a Deus por isso, essa tão grande bênção que temos em Jesus Cristo. Temos um sumo sacerdote eterno, que é superior aos sumos sacerdotes que passaram com o tempo, frágeis com os seus pecados, que ofereciam sangue alheio de um animal como oferta pelos seus próprios pecados, mas a oferta de Jesus foi Ele mesmo, sem pecado, como Cordeiro de Deus imaculado, que tira o pecado do mundo, oferecendo o seu próprio sangue vertido ali na cruz. Glória a Deus por isso, por essa tão grande bênção que temos em Jesus Cristo, nosso sumo sacerdócio perpétuo, sumo sacerdote perpétuo, Jesus Cristo, por compreendermos também melhor a condição humana, o sacerdócio superior quanto à qualificação, por representar melhor os homens diante de Deus, por compreender melhor a condição humana. Para melhor compreender a condição humana, o autor prossegue com a sua exposição da função sacerdotal. O sumo sacerdote era alguém tirado de entre o povo e com a capacidade de compreender a condição humana. A palavra compadecer-se traduz o termo grego metriopateia, que significa escolher um meio termo a fim de se evitar os extremos. E é muito importante esta parte aqui, quando um sumo sacerdote que trabalhava com as exigências da lei e ao mesmo tempo com as fraquezas humanas, necessitava a todo momento evitar os extremos. Ele não poderia ser complacente com o pecado e nem tampouco agir com extrema severidade. Haveria de ter aquele equilíbrio para tratar com o povo, na fragilidade do povo, a fragilidade do homem, nos seus pecados. Na mente do escritor aos Hebreus, somente Jesus, o sumo sacerdote perfeito, pode cumprir esse requisito. Ele
não é condescendente com o nosso pecado, porque ele nos corrige, e também não nos trata com tanta severidade que vai nos abater. Não, Jesus sabe como tratar com cada um de nós, nos corrigindo, nos provando, porque nos ama, porque somos filhos, não somos bastardos, ele é o nosso Pai Celestial e sabe como tratar com cada um de nós. Jesus, e foi um de nós aqui na terra, pode compreender melhor do que ninguém a condição em que estamos. Basta tão somente colocarmos aos pés do Senhor as nossas ansiedades, nos humilhando e crendo que o seu tempo ele agirá em nosso favor, tendo uma consciência pura diante de Deus. Mateus 12:20, a Bíblia nos diz assim: não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Ele sabe como tratar com cada um de nós. Ele tem a medida certa de nos provar. Ele é o oleiro e nós somos os vasos em suas mãos. Ele vai tratar com você, comigo, conosco, nos amoldando, nos aperfeiçoando a cada dia e não vai quebrar o vaso e matar. Não, ele, como diz o texto, não esmagará a cana quebrada, não apagará o morrão que fumega. Aquele que está abatido, aquele que está cabisbaixo, que está com o coração contrito por tantas dificuldades, tantas aflições, tantos problemas que tem passado na vida, e o Senhor sabe como tratar conosco. Ele é o Senhor, o nosso sumo sacerdote. Então somente, como temos falado nesta introdução, coloquemos aos pés do Senhor a nossa petição, o nosso clamor, um coração puro, um coração, uma consciência tranquila, sincera, e Ele a seu tempo estará nos dando um escape, nos dando um alívio. Então Ele é um sumo sacerdote superior a Arão, também pela posição que exerceu. O contexto desta palavra deixa claro que esta palavra honra tem o sentido de cargo ou posição, está relacionada ao ministério sacerdotal ao qual o Senhor delegou a alguém. Ser um ministro do altar era algo extremamente honroso, de grande importância e de muita responsabilidade. Tanto Arão como seus filhos foram escolhidos diretamente por Deus para esse ministério. Jesus, nosso sumo sacerdote, em tudo foi superior e mais honrado do que Arão, visto pertencer a uma ordem sacerdotal superior e haver sido enviado do céu para essa missão. O nosso sumo sacerdote veio dos céus, Jesus, para cumprir o plano divino de salvação da humanidade. Nessa síntese, no tópico 1, nós vemos aqui o sacerdócio de Cristo é mais qualificado do que o de Arão e o da ordem levítica, porque representa melhor o ser humano diante de Deus, pois compreende a condição humana e também por pertencer ao sacerdócio do céu. Jesus compreende, Jesus sabe, conhece o teu sentimento, Ele sabe o que você tem passado. Você que está nos ouvindo nesta manhã, talvez esteja num pensamento, às vezes as pessoas pensam, ninguém se lembra de mim, estou passando tantas dificuldades, tantas aflições, mas Ele conhece perfeitamente o sentimento do teu coração. E Ele quer e requer de você que nos ouve nesta manhã, então somente coloque aos pés do Senhor os teus sentimentos, abra a tua boca, fale com o Senhor em oração, explicita diante do Senhor todo o teu sentimento e você, por certeza, terá paz ao seu coração, porque o Senhor sabe como tratar conosco. Ele vem em tempo oportuno e vai dar um alívio para você. É Ele que fala, Ele que mostra através da sua palavra, até mesmo um texto bem conhecido, Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem está falando aqui é o sumo sacerdote eterno, Jesus Cristo. Eu vos aliviarei. Nós entramos então neste segundo tópico, um sacerdócio superior quanto ao serviço. Já vimos um sacerdócio superior quanto à qualificação
Jesus é mais qualificado do que o sumo sacerdote da antiga aliança, agora um sacerdócio superior quanto ao serviço, em sua exposição, pela sumo sacerdócio de Jesus Cristo. O autor da carta aos Hebreus, ele combina o Salmo 2,7 com o Salmo 110,4. Essas citações servem para o autor sacro, sagrado, argumentar a favor da filiação divina e da realeza do sacerdócio de Jesus. Respeitados especialistas em Antigo Testamento ressaltam que o tipo de Messias que os judeus da época de Jesus esperavam era de natureza político-religiosa. Entretanto, os textos dos Salmos mostram que Jesus Cristo não era um Messias político nem meramente religioso, mas um Messias aclamado por Deus, está em Salmos 2,7, e reconhecido pelo Pai como o sumo sacerdote, é o que explicita ali em Salmo 110,4. O Messias que os cristãos reconhecem como Filho de Deus, Rei e sumo sacerdote do novo pacto. Nosso Cristo, mesmo sendo Filho de Deus, não glorificou a si mesmo, nem tampouco buscou honra para si, mas exerceu o sacerdócio por meio da vontade do Pai. Então vemos aqui as marcas do nosso sumo sacerdote Jesus Cristo e o exemplo que ele nos dá também para que vamos seguir as suas pisadas, tendo esse mesmo sentimento que ele teve. As marcas do nosso sumo sacerdote eterno Jesus Cristo, a humildade. Em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, o autor aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele continua aqui o verso 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E o verso 8, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Então, um sacerdócio superior quanto ao serviço, ao que ele veio fazer. Ele não se teve como o próprio Deus, como era o próprio Deus aqui na terra, né? E o autor da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, fala que haja em nós também esse mesmo sentimento. A humildade, que é a marca do homem, da mulher de Deus. Se temos alguma coisa, foi que Deus nos deu. E se Deus nos deu, não podemos estar arrogando para nós mesmos que somos bons e fazemos isso ou aquilo da melhor forma. Não, tudo é pela bondade, pelo amor, pela misericórdia do Senhor. Se o próprio Senhor tinha esse entendimento e fez o que fez, não usando o poder de Deus, mas no poder do Espírito Santo, e quem dera a nós, né, servos e fracos e frágeis, devemos ter esse sentimento muito maior. As marcas do nosso eterno sumo sacerdote, a humildade, a compaixão. Jesus, ele usava de compaixão, de empatia com aqueles que sofriam. Temos muitos exemplos dentro da palavra de Deus. Eu anotei um aqui, o filho, a viúva de Naim, quando morre o seu filho, a viúva de Naim, Jesus chega diante daquele féretro ali e ele fala àquela mulher: não chores. Ele vê o sentimento daquela mulher chorando e sente o sentimento que aquela mulher sentia, e ali ele fala essas palavras que só ele poderia falar naquele momento ali: não chores. E se ele fala não chores, só ele poderia dar uma solução que era insolúvel ali, a morte. A morte chegou àquele jovem, era o fim da vida, mas quando Jesus chega, não tem coisas, problemas insolúveis, não tem situação que não tem condição de se reverter. Ele é aquele que pode mudar uma situação no momento. Então, seja qual for a situação que você está passando nesta manhã, nesses dias, coloque aos pés do Senhor. Se ele ressuscitou aquele filho da viúva de Naim, com certeza ele vai também agir em teu favor, no tempo de Deus, no momento certo. Então somente confie nele, creia que ele é poderoso para fazer
uma grande obra na sua vida, reverter este quadro de angústia, esse quadro de tribulação, de aflição que você tem passado. Ele é o nosso sumo sacerdote e está ali à direita de Deus intercedendo por nós. E também uma das marcas do nosso sumo sacerdote, eu creio que é a marca maior, o amor de Deus em Jesus Cristo, o plano divino da salvação. Em João 15:13, ninguém tem amor maior do que esse, do que alguém dar a sua vida pelos seus amigos. O amor de Deus, o amor incomensurável, transcendente do amor de Deus. E também uma das marcas aqui que eu coloquei é a submissão total ao Pai. Se ele se submete totalmente ao Pai, quem dera a nós, nos devemos estar da mesma forma, nos submetendo ao Pai. A vontade seja de Deus e não a nossa. Se a nossa vontade coincide com a vontade de Deus, se você tem esse entendimento, glória a Deus. Faça o que está em sua mente, em seu coração. Mas se você tem dúvida, ore ao Senhor. E não age enquanto não tiver a certeza se você está agindo segundo a vontade de Deus. Então Jesus tinha, esse era o procedimento dele, submissão total ao Pai. Lucas 22:42, um trecho que nós anotamos aqui, a oração de Jesus ali no Getsemane, onde ele diz: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Podemos ver o Senhor diante do Pai, numa grande aflição, suando gotas de sangue ali no Getsemane, e ele coloca diante do Senhor e que seja feita a vontade do Pai e não a dele naquele momento de grande aflição ali. Que seja exemplo, ele é o nosso paradigma, nosso exemplo maior, Jesus, e seja um exemplo de vida para cada um de nós através do estudo da escola bíblica, desta palavra que temos lido aqui nesta manhã. E temos também aqui a superioridade do Senhor pela vida santa que possuía. Nós vemos que Jesus em tudo foi superior a todas essas pessoas que a revista tem comparado, esse trimestre tem comparado os grandes homens de Deus. O Senhor foi superior em tudo a esses grandes homens de Deus. Então vamos ver aqui a vida santa que possuía. A primeira parte do versículo 7 do capítulo 5 aos Hebreus é usada pelo autor para se referir à vida piedosa de Jesus. E vimos aqui a intercessão, compaixão, oração e súplicas são qualidades presentes em um verdadeiro sacerdote. Os intérpretes destacam que esses fatos estão relacionados com a oração de Jesus no Getsemane, que colocamos aqui, como falamos, já ele intercedendo ali no Getsemane. Os evangelhos também narram e mostram que só ele mesmo poderia ter sido um sacerdote assim, santo, piedoso e compassivo, e capaz de condoer-se das fraquezas humanas e dos que sofriam. Então é uma reflexão para nós que somos sacerdotes, você que é sacerdote, que é um pastor, que é um líder, que é um obreiro, mesmo você, irmão, irmã, também é um exemplo também que Jesus nos deixou para nós estarmos seguindo esse exemplo. Ele, como sendo santo, as marcas de um homem, uma mulher de Deus. Um santo significa separado do pecado. Ele sendo piedoso, exercer a piedade, condoer-se, usar de empatia aqueles que estão passando aflições. Talvez você esteja passando um momento de grande alegria na sua vida, de grande felicidade, com muita paz na sua casa, no seu lar, com saúde, com prosperidade. Então, olhe para aqueles que estão tendo dificuldades em quaisquer áreas que seja da vida da pessoa, e olhe com piedade, com empatia e ajude as pessoas, principalmente, como fala a palavra de Deus, os domésticos da fé, os irmãos, as irmãs em Cristo. Usar de compaixão, de empatia com os que sofrem, ou seja, sofrer com os que sofrem e ajudar de alguma forma
né? Essa é a vida cristã na prática, né? Que nós temos que estar praticando, não podemos ser tão somente ouvintes e usar da palavra de Deus uma parte teórica e na prática não é assim na nossa vida. Veja o que Tiago fala, capítulo 2, verso 17, na sua carta. Ele diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Eu tenho fé, mas não tenho obras, ela é morta, esta fé. É lógico que não somos salvos pelas obras, mas a nossa salvação nos leva a fazer as obras. Então é bem importante estarmos entendendo e estarmos nos envolvendo, ajudando as pessoas, não tão somente no sentido de ajuda financeira, mas uma ajuda de uma palavra de ânimo, uma palavra de orientação, uma palavra de Deus também, de orientação na palavra de Deus, nesse sentido de estar ouvindo a pessoa, o desabafo da pessoa, e com certeza você vai estar ajudando a pessoa nas suas dificuldades, né? Então aprendemos isso também através desse estudo, como um exemplo maior que temos em Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, e ele também quer que nós sejamos imitadores dele, sejamos como ele é. Então vamos ver também a superioridade do Senhor pela submissão que demonstrou. A expressão foi ouvido quanto ao que temia é traduzida na Bíblia Almeida, revista e atualizada, como tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Isso aqui é muito importante nós estarmos entendendo essa parte aqui. O viver temente de Jesus o conduziu a suportar o sofrimento em favor da humanidade e dessa forma a completar a obra expiatória em favor de todos. Nós podemos aplicar a nós essa palavra tendo como nosso exemplo maior o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viver uma vida no temor do Senhor, o temor significa reverência, respeito, consideração, nos ajudará a viver as aflições dos dias maus. Ele, o nosso sumo sacerdote, em tempo oportuno, nos dará forças para ultrapassarmos as dificuldades. Eu vou repetir isso aqui. Viver uma vida no temor do Senhor significando na reverência, não é medo, paura, não, é uma reverência, um respeito, uma consideração. Viver esta vida nos ajudará a viver as aflições dos dias maus, que as aflições dos dias maus, elas vão chegar, ninguém escapa disso, né? Tem dias bons, tem dias maus, mas o que nos vai dar forças, e o Senhor nos dará força, é quando vivemos uma vida no temor do Senhor, confiando no Senhor, no respeito, na consideração e crendo. O momento de demonstrar fé é nesta hora de aflição e de dificuldade, e sabendo que Ele, nessa postura nossa, Ele nos dará forças para ultrapassar essas dificuldades e chegarmos lá à frente à bonança. Glória a Deus por isso, por essa instrução e orientação da palavra do Senhor que vemos aqui. Essa fala que a expressão foi ouvido quanto ao que temia, né? Foi ouvido quanto ao que temia. E a explicação, viver temente de Jesus, o nosso exemplo maior, o conduziu a suportar o sofrimento em favor da humanidade. E dessa forma, a completar a obra expiatória em favor de todos. O viver temente de Jesus, temente, ele como o próprio Senhor, não fazia nada sem consultar o Pai, né? Quem dera a nós, como temos explicitado isso aqui através desse estudo, quem dera a nós, não podemos dar um passo sequer sem que o Senhor tenha aprovado o nosso intento, os nossos planos, os nossos projetos. Deus nos ajude a sermos submissos como o Senhor foi submisso ao Pai quando andou aqui na terra. Então vamos ao terceiro tópico, um sacerdócio superior quanto à importância teológica. Nós vamos estar vendo aqui esse terceiro tópico, uma doutrina transcendente. No primeiro item aqui,
significando a compreensão dessa doutrina, era de suma importância para o viver cristão. A doutrina transcendente de Jesus Cristo, ela transcende o entendimento humano. O Senhor veio dos céus para cá para realizar essa grande obra, até onde podemos entender nas nossas limitações. Essa é a realidade, né? E essa compreensão dessa doutrina é de muita importância para o viver cristão. Mas a falta de crescimento por parte dos leitores tornava difícil para o autor torná-la compreendida. Isso lá, os irmãos contemporâneos do escritor aos Hebreus, era uma doutrina que transcendia muito aqueles princípios formadores da fé cristã. Requeria maturidade, o que só teria sido possível se eles exercitassem suas mentes na meditação da palavra. É o que nós estamos fazendo aqui nesta manhã. Vamos rever aqui essa doutrina aqui, a doutrina transcendente de Jesus Cristo, um sacerdócio superior quanto à importância teológica. Essa doutrina transcendente significa que não é uma doutrina da antiga aliança, realizada pelos sumos sacerdotes da descendência de Arão, que traziam seus animais para serem sacrificados pelos seus próprios pecados. O sumo sacerdote trazia o animal porque ele era pecador também. E o sacrifício desse animal, o sangue desse animal era espargido ali no propiciatório pelo sumo sacerdote, pelos seus próprios pecados, né? Mas essa doutrina da nova aliança é diferente. Essa doutrina da nova aliança nos manda, que Deus nos deu, Jesus mandou o Senhor neste mundo para ser sacrificado pelos nossos pecados, fazendo com isso a todos quanto creem, se arrependendo dos seus pecados, que sejam reconciliados com Deus, abrindo a porta para a maior bênção que um ser humano pode ter e desfrutar, que é conhecer a Deus e continuar conhecendo ao Senhor pela vida eterna. É o texto de João 17,3, que diz: "E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste." Então, Jesus, ele é o plano perfeito de Deus, ele é o nosso sumo sacerdote eterno, o nosso Salvador, que excede, transcende a obra que foi feita ali na antiga aliança dos sumos sacerdotes, que diz a tradição que viveram 83 sumos sacerdotes, nasciam, viviam e morriam depois de um período, e Jesus veio e fez esta obra definitiva, esta obra consumada ali no Calvário, né? Então essa é uma doutrina essencial, essa doutrina é essencial, né? Você vê, se por um lado essa doutrina era por natureza transcendente, por outro formava o âmago da fé cristã. A sua compreensão traz substância à nossa fé. Não era de admirar que os hebreus estavam indolentes, desanimados e fracos. Não possuíam uma fé firme, substancial. Quando não se tem maturidade suficiente na vida cristã, fica difícil, às vezes impossível, de se fazer escolhas acertadas. Essas doutrinas de natureza transcendente formam o âmago, é o principal da nossa fé, ou seja, é a base de toda a nossa fé cristã. A nossa compreensão quanto a isso traz a firmeza na nossa fé. Isso que nós queremos falar, concluir aqui, esse estudo desta manhã, uma parte de grande importância. Os hebreus estavam indolentes, desanimados e fracos, porque não tinham entendimento quanto a essa doutrina essencial. Jesus Cristo, nosso eterno sumo sacerdote. Isso no tempo lá do escritor aos Hebreus. Em nosso tempo hoje é a mesma coisa, o homem é o mesmo, mesmas dificuldades, e temos hoje até maiores possibilidades através de uma Bíblia formada aqui, tantas coisas já aconteceram. Então, vejamos bem, quando entendemos que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que realizou a sua obra vicária ali na cruz do Calvário, nos dando tão grande salvação, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia,
está agora à direita de Deus intercedendo por nós. Esse é o fato de grande relevância aqui. O Senhor morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está à direita de Deus intercedendo por nós. É isso que deve estar marcado em nossa mente. O sumo sacerdote da antiga aliança, isso que o escritor aos Hebreus quis passar aos seus leitores. O sumo sacerdote da antiga aliança vivia um período e morria, entrava um outro sumo sacerdote e ele estava em ação enquanto vivia aqui. Aquele que morria não tinha mais possibilidade de fazer nada. Agora o nosso sumo sacerdote, ele morreu e ressuscitou e está nos céus, à direita de Deus, intercedendo por nós com um corpo glorificado. Então, cabe a nós crer nessa realidade pela fé. Você, quando vai orar a Deus em nome de Jesus, Ele é que intercede diante do Pai pelas suas orações. Isso é de grande relevância aqui. Eu acho que é o ápice do estudo desse domingo, essa parte aqui. Ele está à direita de Deus, um corpo glorificado, intercedendo pelos seus filhos, por nós, pela igreja do Senhor. Então cabe a nós crer nessa realidade pela fé e vivermos uma vida em obediência ao Senhor, confiantes que Ele nos ouve e em tempo oportuno estará nos ajudando segundo aquilo que pedimos, conforme e de acordo com a sua soberana vontade. Ele é o nosso eterno sumo sacerdote que vive e reina para sempre. Ele é o Senhor. Temos um exemplo que vem em minha mente aqui em Atos, no capítulo de número 7, que fala sobre a vida de Estevão, e nós vamos ver aqui a realidade daquilo que estamos falando. Isso é de grande importância. Jesus está ali à destra de Deus e intercede. O irmão já imaginou isso? Ele intercedendo diante do Pai, as nossas orações. Ele é o nosso advogado também diante do Pai. Se pecarmos, como João fala, temos um advogado diante do Pai. É lógico que confessando o pecado e deixando, Ele estará nos abençoando e nos perdoando, e vamos caminhando. Nós vemos aqui em Atos capítulo 7, no versículo de número 56, quando Estevão, o primeiro mártir da igreja de Jesus Cristo, ele diz assim: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então, uma declaração de Estevão aqui. Jesus, temos o conhecimento através da palavra de Deus que Ele está assentado à destra de Deus e intercede por nós, mas aqui num ato e numa atitude de deferência, de consideração, honrando o primeiro mártir da igreja cristã, ele fica em pé para receber Estevão ali nos céus. Então você tem um sumo sacerdote superior. Você que nos ouve nesta manhã, tenha esse entendimento, deixe gravado no seu coração. E o nosso sumo sacerdote não é fraco, não. Ele é o próprio Deus, Ele é o Senhor, e já deu prova do seu amor para conosco. Quando éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Quanto mais agora, estando nas suas mãos, sendo seu filho e sua filha, e você pode ter a certeza e a convicção disso. As suas orações, elas chegam até os céus. Ore a Deus e interceda por aqueles que estão sofrendo. Ponha em prática a sua fé através das obras. Seja piedoso, seja temente a Deus no sentido de reverência, de consideração, e assim, por certo, Deus estará nos ouvindo, nos abençoando e nos ajudando em tempo oportuno. Nunca vai passar o momento de Ele te ajudar. Tenha certeza disso. Talvez você tenha orado tanto tempo por tantas coisas e nada tenha acontecido. Não esmoreça, não. Continue orando e tenha uma vida exemplar, uma vida temente a Deus, e saiba que no momento oportuno Ele estará
dando a resposta para você, estará te ajudando. Então vamos estar orando a Deus, agradecendo ao Senhor, uma lição de tão grande bênção, tão grande relevância para a nossa fé, essa lição aqui deste domingo, a superioridade de Cristo com relação a Arão e a ordem levítica. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, temos feito estudo da Tua Palavra e reconhecendo através das Escrituras, da carta aos Hebreus, a superioridade de Jesus Cristo em relação a Arão. Arão, que da linhagem dos sacerdotes, dos levitas, Jesus é superior. E ele veio aqui e consumou ali no Calvário, se auto-sacrificando, não levando nenhum animal para ser sacrificado, porque ele não tinha pecado. O sacrifício foi dele próprio, como o Cordeiro de Deus, vertendo o seu sangue ali. E agora, morrendo, ressuscitando, está à destra de Deus Pai. E está ali intercedendo pela sua igreja. Que tenhamos entendimento dessa doutrina de tão grande importância. Que venhamos dar valor a essa tão grande doutrina. E como o que inspirou o escritor aos Hebreus, o teu Espírito, que o inspirou a escrever essas palavras, por certo, são de grande valia para nós em nossos dias também. Assim como os crentes daquele tempo andavam desanimados, indolentes, desanimados, sem perspectiva, porque não entendiam essa doutrina de tão grande importância. Nós, em nossos dias, da mesma forma, podemos andar assim, se não entendermos esta tão grande doutrina. E que o Senhor venha gravar em nossos corações, Pai, esta doutrina. O Senhor está sentado à destra de Deus, intercede por nós, diferente do sumo sacerdote da antiga aliança, que está nos céus nesta hora, aguardando um corpo glorificado. E teve o tempo do seu ministério e acabou. E Jesus não teve um tempo de um ministério e acabou. Ele teve um tempo de fazer o que fez, cumprir o plano divino da salvação aqui na terra, e continua ali à destra do Pai, intercedendo pela sua igreja. Que o Senhor venha marcar em nossos corações, ao estarmos orando, temos essa convicção desta doutrina de tão grande importância. Oramos a um Deus vivo, em nome de Jesus, que intercede diante do Pai, e por certo, aquilo que temos pedido, se for o melhor para nós, Ele estará nos dando num tempo oportuno. Recebe, Pai, a nossa gratidão por tão grande bênção, a nossa oração e a nossa intercessão também nesta hora. Aqueles que nos ouvem, que têm passado por grandes aflições, que o Senhor, com as suas mãos fortes, venha estar sustentando este teu filho, esta tua filha, dando um novo ânimo, Senhor, dando a ela coragem, Senhor, para estar se erguendo, não na força da carne, mas na força do Senhor, e assim continuar esta carreira, esta peregrinação que temos aqui proposta nesta terra. Abençoa, ouve-nos e recebe a nossa gratidão por tudo, Pai, pois oramos assim em nome de Jesus. Amém.